Olá, meus amigos, tudo bom? Então, pessoal, como sempre, vocês sabem que eu gosto de dar notícias boas para vocês, novidades, trazer coisas que realmente edificam a nossa vida, coisas que nos levam a cada dia mais pensar na capacidade mental de pessoas que pululam na internet, né? Pessoas que surgem no YouTube, que trazem novidades, que tentam nos alertar sobre os perigos, né, que vão surgir a cada dia. E me impressiona essas pessoas trazem essa argumentação sólida, digna realmente de confiança, cheia de provas, por sinal. Sei aonde foi que eu vi essas informações, mas foi no Orkut. Tinha lá um personagem fake, parecia que estava saindo de uma bola de fogo. Eu não lembro muito bem do nome dele, mas ele aparecia constantemente ali naquelas comunidades de debate sobre fim do mundo, teorias de conspiração, e ele não debatia, ele simplesmente jogava um tema lá e deixava Deus dará, deixava que as pessoas debatessem. Não sei, mas eu acho que essa pessoa é muito familiar, porque as informações desse fake lá do finado Orkut são as mesmas dessa pessoa aí, desse profeta, desse homem realmente iluminado de Deus, que vem aí trazendo coisas incríveis pra gente. Realmente é de admirar. E o que me leva a uma admiração muito grande mesmo é saber que essa pessoa, meus amigos, ela tem nada mais, nada menos, cerca de mais de 4.000 pessoas que o seguem e dão like no vídeo dele. Não é surpreendente tudo isso? Eu vou citar algumas profecias, algumas iluminações dessa mente iluminada por Deus, pelo acho que todos os deuses existentes do universo, fora do universo, de todos os panteões, iluminaram ele para trazer essas informações para a gente. Todo mundo fica se perguntando, poxa, será que o inferno é no meio da terra? Muitos religiosos, esses questionamentos já vêm desde antes da Idade Média, as pessoas querendo saber onde é o inferno. Tanto que, acho que na década passada, surgiu um experimento na Rússia, que eles diziam claramente que haviam gravado sons que vinham do centro da Terra. A maior profundidade já escavada, eles jogaram um microfone, eles tiveram a ideia de jogar um microfone, segundo eu ouvi dizer na época, de lá eles conseguiram captar gritos de tortura, de horror, de desespero. E depois foi constatado que isso aí não passava de um hoax. Na época ninguém falava hoax ainda, é coisa nova, né? Esse senhor, esse jovem aí, profeta, conhecido como Robert Smith, será que é esse aqui? Ele diz saber aonde fica localizado o inferno. E sabe onde é o inferno para ele? É no sol. É o nosso sol nos ilumina, que dá superpoderes para o super-homem. O super-homem sem o sol, ele morre. Ele, sem o sol amarelo, ele não teria a força, aquela capacidade física que ele tem. O inferno, para o nosso profeta Robert Smith, é o nosso sol. Essas são as informações que ele traz. Não é muito bacana isso, pessoal? Vocês não ficaram contentes de saber? Agora, cuidado aí, porque vocês já sabem para onde vocês vão parar. Vocês estão pecando, tirando onda, tirando barato dessas informações. Depois que vocês morrer, vocês vão parar lá no sol, meu. Vocês vão ficar torrando lá no sol por pelo menos uns 5 bilhões de anos a mais aí, que é o que a ciência dá de vida para o Sol. Então, já seria algo em torno de uma eternidade mesmo. Vocês vão ficar lá torrando. Uma outra informação que eu vi nos vídeos dele, fiz um tour ali pelo canal dele, fiquei ouvindo ali as grandes novidades, toda a sapiência desse personagem, tanta iluminação que, meu, sinceramente, eu estou a um passo de me converter para a igreja que ele fundar. Se ele fundar a igreja, eu sou o primeirão aí da fila, hein? Depois de ver pelo menos alguns vídeos dele, eu fui direto pro banheiro. Deu uns negócios estranhos e fiquei pro banheiro. Mas vamos lá, mais informações. Ele diz que as pessoas que serão jogadas no inferno, que é o sol, as pessoas, na verdade, não vão ficar perecendo por toda a eternidade. Por exemplo, se você cometeu um crime, teve uma vida aí, viveu só 20 anos... Então você vai pagar pelos seus erros por mais 20, ou seja, vai ser duplicado. Você viveu 20, aqui você vai viver 40 lá no inferno. É outra informação dele. Bem interessante, hein? Tá vendo? Ninguém tinha parado para pensar nisso. Mais uma informação bem interessante que ele traz é essa é
essa doeu até o calo doeu, até o dedão do pé começou a latejar, porque é muita sabedoria. Ele diz que o diabo, a antiga serpente, ele revelou quem é o diabo, a antiga serpente. Primeiro se manifestou como a serpente do Éden, e depois ele vem enganando as outras gerações. Pasmem vocês não vão acreditar quem é o diabo. Vocês conhecem Moisés, aquele que abriu o Mar Vermelho, no Êxodo, tirou o povo de Israel ali da servidão, aí foi lá, foi para a terra prometida, acabou não entrando, se meteu em confusão e aquela coisa toda. Moisés é o diabo. É uma das manifestações do diabo. Isso mesmo, para esse profeta aqui do YouTube, essa sumidade de inteligência, esse ser que está trazendo essas revelações para a gente, vamos aplaudir, sensacional. Ele diz que Moisés é uma das manifestações do diabo. Então ele vai explicando, né? Tem pessoas que questionam ele, mas como que pode, se Jesus falou de Moisés, como Moisés pode ser o diabo? Aí ele diz que aquela manifestação de Moisés e Elias, que também Elias tem um pé lá com Satanás, não sei, parece que é a segunda pessoa da trindade satânica, que é composta pelo Moisés, pelo Elias e pela antiga serpente, que é o diabo. Aí depois ele já entra em Apocalipse, né, e faz um pavê danado aí de maluquice. Então ele fala que Moisés é uma das manifestações do diabo. Outro ponto aqui que eu quero destacar é que ele fala que as 12 tribos de Israel, na verdade, são 12 quadrilhas de Israel. Ele detona as 12 tribos de Israel. Não sei por quê, porque eu não acompanhei, não sei o que ele quer dizer com isso. Mas as pessoas acreditam piamente, cegamente, de olhos vendados nesse cara. Pelo que eu tava vendo ali, o cara tá bombando, né? Se tiver AdSense ali, o cara logo vai se dar bem. Então ele diz que veio trazer luz, a nova luz aí, que é a iluminação, o novo conhecimento, veio trazer o pão sem contaminação, porque ele diz ali que os pastores da atualidade contaminaram todas as informações, e ele veio trazer um novo pão, sem fermento, sem contaminação, veio trazer a luz para aqueles que estavam cegos. Diz também que todo mal, tudo que é de ruim, tudo que é coisa encapetada, tudo quanto é demônio, vem tudo de lá de Israel. Segundo ele, eu vou deixar o canal do Robert Smith na descrição para depois vocês fazer um tour por lá, tá? Se divertir. Quem tiver saco, mas aí vai agir. Não comam nada antes, tá? Vão em jejum, porque vocês podem passar mal, começar a chamar o Hugo, pode fazer mal. Ele também diz que Moisés inventou um truque. Moisés ele fingia que falava com Deus. Todos aqueles relatos que aparecem no Antigo Testamento, Moisés falando com Deus diretamente, Moisés subiu ali no monte, pegou as tábuas da lei e falava com Deus e toda aquela coisa. É enganação. Moisés está enganando vocês. Enganou, porque Moisés é o diabo. O diabo é o quê? O pai da mentira. Então ele fala que Moisés está enganando. E hoje não é diferente. Os pastores, esses homens ungidos de Deus, que se dizem pregadores, então eles copiam Moisés, começam a falar que falam com Deus, bate um papo com Deus, e Deus manda mensagem para eles. Assim diz o Senhor, e aquela coisa toda. Então ele fala que os homens estão copiando de Moisés, porque foi Moisés quem inventou isso daí. Então é isso que ele fala. É ele que fala, não estou falando nada, hein? Só estou transmitindo aqui essas informações de uma forma mais detalhado, porque muita gente vê ele. É muito interessante que ele coloca lá os estudinhos dele lá, e ele coloca os caracteres, né, os versículos, tudo na frente, assim, tampando o rosto, porque ele sabe que o negócio pode ser feio para ele. Então ele já tem ali previsto que, para não passar tanta vergonha, ele coloca lá tudo na frente do rosto dele, tampa o rosto. Ele diz que, na verdade, Moisés escreveu algumas coisas que podem ser consideradas profecias, né, em relação a Jesus, mas que o próprio Moisés disse que iria matar Jesus, porque Moisés era o diabo. Ele informa também que Jesus, assim como todos os apóstolos, não eram judeus. Jesus era um gentil que nasceu na Galileia. Ele fala que Jesus era um galileu, e não tem nada a ver com esse lance de judeu, não, de Yeshua, que tudo isso é bobagem, que Jesus era um galileu,
e Galileu é diferente de judeu. Na verdade, Jesus era um gentil e depois houve essa contaminação aí, começaram a falar, o sistema religioso mudou, colocou Jesus como um judeu, sendo que Jesus não era. Até mesmo os apóstolos não eram judeus, principalmente o apóstolo Paulo, que trouxe maiores informações sobre o que é a verdadeira fé e aquela coisa toda. Agora, para fechar o vídeo aqui, olha só que coisa muito bacana. Isso que me castiga, meus amigos. Isso que me deixa muito perturbado, sabe? Isso que me deixa irritado. É como pessoas podem seguir um camarada desse. Prestem atenção. No ano passado, no ano de 2013, quando o novo Papa, o Papa Francisco, foi eleito, e que, nossa, como pipocou o vídeo na internet falando que esse novo Papa, na verdade, era um falso profeta, e que ele ia ficar pouco tempo, e que o Papa João Paulo II ia ressuscitar, e ele ia morrer, e ele ia deixar, e blá. Palhaçada, tá? Teoria de conspiração que chega a dar nojo. Começou a pipocar esses vídeos na internet, e como não bastasse, o tal Robert Smith, eis que ele surge alertando, né, as pessoas a fugirem para os montes, porque o fim era iminente. Fujam para os montes, corram, fujam, guardam mantimentos, aquela coisa toda. Isso foi em 2013, conforme eu consegui fazer um levantamento aqui. Ele pediu para as pessoas fugirem para os montes. Então, meu, sinceramente, agora falando sério, não que eu não tenha falado sério, né? Mas, pessoal, vamos acordar, né? Vamos acordar, pelo amor de Deus. O nosso país é um país doente, um país extremamente doente. Falta a politização das pessoas, falta as pessoas terem um pouco de senso crítico. O Brasil é um país extremamente místico, é um país que as pessoas são extremamente religiosas, e com isso nós estamos vendo aí surgir uma geração de pessoas completamente decepcionadas com essas fés que polulam, né? Com essas um monte de novidades. E sempre foi assim, pode não parecer, mas eu estudo religiões há um bom tempo mesmo, sem brincadeira, já faz mais ou menos uns 15 anos que eu estudo religiões, todas elas, desde denominações até aquelas que são consideradas movimentos sectários, catolicismo, espiritismo. Eu não sou um expert ainda no assunto, mas eu posso garantir para vocês que eu já vi de tudo, pessoal. Então nós podemos ver aí essas pessoas dando crédito, assim simplesmente, sem ter um senso crítico, sem analisar se aquilo faz sentido, se aquilo é racional, se aquilo é lógico, se aquilo faz parte das doutrinas fundamentais do cristianismo. Então aparece um boca aberta desse aí, ignorante desse, falando um monte de bobagem, e as pessoas começam a dar crédito. Não tem nada a ver. Não importa se esse cara tem condições financeiras, eu não sei o que ele faz, porque pelo que eu vi, ele coloca aí como um apelo, né, ao conhecimento dele, a questão de que ele tem condições de viajar para vários países, da Europa, do Oriente mesmo, porque se vocês procurarem, vocês vão ver vídeos dele em pontos bíblicos, como Atenas, na Grécia, em vários pontos que a Bíblia cita. Então ele vai, grava os vídeos nesses lugares e fala que está pesquisando, está correndo atrás de informações, está indo no X da questão. Pessoal, vamos acordar. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Tem tantas pessoas que surgiram lá da Grécia, lá da Europa. Basta você ler um pouco, vocês buscarem informações sobre a história da igreja, vocês vão ver que os maiores fomentadores de contos de carrochinha surgiram tudo de lá. Desde o primeiro século da era cristã, vários movimentos sectários, montanismo, né, que é considerado um movimento sectário, sabelianismo, o modalismo, arianismo, vários movimentos sectários surgiram e ainda surgem hoje. E essa pessoa, ela começa a jogar um monte de informação, né, um monte de informação, e não traz provas, não traz documentação, e mesmo que trouxesse, ia ser muito difícil. Onde já se viu as pessoas acreditarem num camarada que diz que o inferno é o sol, dá falsas profecias, falharam as profecias dele, e ainda você seguir esse camarada, esse Zé maluco aí. Agora vai aí uma dica para você, Robert Smith, vai uma dica bastante interessante para você. Passe no psiquiatra, lá eles vão te medicar, com certeza, e você vai sair desse lodo aí. Se é que você tá na sua sinceridade, então você não pode ser normal.
Você está sendo sincero mesmo? Você está divulgando isso como se fossem verossímeis essas informações? Então você está com sérios problemas psiquiátricos, precisa tomar um gardenalzinho, né? Precisa tomar uns remédios aí, dormir e tal, né? Uma namorada e tal de coisa. Bom, fico por aqui, pessoal. O vídeo que eu resolvi fazer depois de tanta besteira que eu vi nesse canal. E vou deixar na descrição o canal dele para vocês irem lá se divertir. E claro, dá aquele joinha aí, favoritem o vídeo, inscrevam-se no canal e tchau, até a próxima.